Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a doutora Aida Tavares e todos os presentes nesta reunião. Como hoje temos uma agenda muito sobrecarregada, vamos tentar ser eficazes e respeitar os tempos de intervenção que são atribuídos a cada grupo parlamentar e também, obviamente, aos convidados. E vamos então dar início à audição da Diretora Artística de Artes Performativas e Pensamento do CCB, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre a exoneração da Presidente da Fundação do CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Portanto, sabem, foi acordada uma grelha especial para estas audições, ou seja, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e o convidado ou a convidada respondem no fim 15 minutos. Em relação ao grupo parlamentar requerente, é o primeiro a intervir e haverá logo a resposta de imediato. Depois seguem-se os outros grupos parlamentares e só no fim é que responde a entidade convidada. Posto isto, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também a doutora Aida Tavares e agradecer por estar nesta comissão a prestar os esclarecimentos que esta comissão achar pertinentes. Como sabe, nos últimos meses o Centro Cultural de Belém tem estado envolvido em alguma polémica, quando a Sra. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, demitiu Francisca Carneiro Fernandes do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Fundação Centro Cultural de Belém, que gere o CCB. Mas também o seu nome não escapou à polémica. Penso que deverá ter lido as várias notícias que circularam e que denunciaram que o ex-ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, se empenhou pessoalmente para que fosse contratada para diretora artística do CCB, o que consubstancia uma ingerência e pressão política. Tudo terá começado por uma sugestão ao ex-presidente do CCB, Elísio Somaviel, que terá recusado a sua contratação por já existir alguém com essas mesmas funções que iria assumir. E depois de este ter anunciado ao mandato e logo após a nomeação de Francisca Carneiro Fernandes para nova Presidente do CCB, eis que a doutora Aida Tavares é então nomeada para Diretora de Artes Performativas e Pensamento, sem qualquer tipo de concurso público prévio. Por outro lado, também importa esclarecer algumas decisões que tomou no âmbito da direção e mudanças organizacionais, incluindo o Festival Felicidade, que gerou alguma controvérsia tanto pela alocação de verbas como pela seleção dos curadores envolvidos. Ao que tudo indica, uma das suas principais tarefas foi definir o programa e o orçamento para um festival que assinalava o Dia Mundial da Língua Gestual da Língua Portuguesa e que todos conhecemos por Festival Felicidade. O orçamento apresentado foi na ordem dos 450 mil euros, quando o anterior governo já se encontrava de missionário. Ainda relativamente a isto, terá alegadamente contratado amigos de longa data para esse mesmo festival. Por último, parece que a sua entrada no CCB causou alguma instabilidade, já que levou a que 2 diretoras artísticas ficassem alegadamente sem funções durante vários meses e se vissem forçadas a sair. Tudo isto são alegados factos que terão vindo a público através de várias notícias, mas também daquilo que a Sra. Ministra Dalila Rodrigues, na audição de 11 de dezembro, denunciou. O que gostava que esclarecesse é o seguinte: a sua nomeação como Diretora de Artes Performativas e Pensamento foi feita sem concurso prévio, já falei, e queria perceber quais foram as circunstâncias e quais foram os critérios que são do seu conhecimento que levaram à sua escolha. Perguntar se considera que a inexistência do concurso público prejudicou a transparência e a credibilidade da sua nomeação. Depois, algo que a nós, liberais, nos deixa com alguns arrepios e que não conseguimos compreender é que foi nomeada para Diretora de Artes Performativas e Pensamento. O pensamento é das coisas mais individuais que qualquer uma das pessoas pode ter. E eu queria perguntar para que é que serve esta área em específico, a do pensamento, já que até à sua nomeação esta não existia.
Perguntar também se as alterações aos horários de funcionamento do CCB foram decisão sua, se teve conhecimento de alguma objeção interna dentro do Conselho de Administração à sua nomeação e, se sim, de que forma é que essa objeção foi tratada, se concorda com as críticas que Francisca Carneiro Fernandes fez à gestão do anterior CCB, nomeadamente a existência de práticas de gestão erradas e ajustes diretos mal justificados, qual é a sua visão para a programação artística do CCB e de que forma é que estava a ser implementada antes da mudança na presidência? É ou não verdade que contratou amigos de longa data para o Festival Felicidade? A Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, referiu que existiam compadrios, lobbies e cunhas na gestão do CCB. O que é que tem a dizer sobre esta acusação? Alguma vez sentiu pressões políticas ou institucionais para tomar decisões na sua área de atuação? No seu entender, existia uma influência excessiva do anterior Ministro da Cultura na gestão do CCB, sim ou não? A sua posição enquanto diretora artística está segura? Já foi alvo de algum tipo de comunicação no sentido de uma possível saída ou reavaliação do cargo? E para já são estas as minhas perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Já agora pergunto se depois vai usar, porque como só temos, não temos condições para ter 2 cronómetros, só temos um, e ainda ficou com 1 minuto. Portanto, mas eu vou tomar nota disso, porque depois pode acontecer que queira ainda usar esse minuto. Portanto, para responder tem a palavra a doutora Aida Tavares. Faça favor. 5 minutos, não é? Tem 5 minutos, exatamente. Faça favor. Bom dia. Tem de carregar ali nesse botão. Bom dia. E estou muito... é com prazer que estou aqui para prestar todos os esclarecimentos que os senhores deputados acharem devidos relativamente a esta matéria que a senhora deputada DL falou. Vou tentar, são muitas questões, mas vou tentar ser o mais sintética possível. Relativamente à minha nomeação, dizer que, como é natural, eu não vou debruçar-me sobre a minha nomeação, digamos que é um assunto em causa própria, e, portanto, aquilo que eu tenho a dizer sobre esta matéria é que eu fui convidada pela doutora Francisca Carneiro Fernandes, desconheço os meandros, como a senhora deputada acabou de falar, relativamente ao senhor antigo ministro Pedro Adão e Silva, ao doutor Elísio Somaivel, são questões que a mim não me dizem diretamente respeito, não tenho conhecimento delas e, portanto, a minha nomeação é proposta pela doutora Francisca Carneiro Fernandes e é aprovada num órgão colegial que é o Conselho de Administração. E sobre isso é tudo o que eu tenho a dizer sobre essa matéria. Relativamente, e começando um bocadinho pelo fim, relativamente às pressões políticas, nunca senti nenhuma pressão política de nenhum género. Relativamente à minha continuidade ou não, eu tenho uma comissão de serviço, como sabem, não pertenço aos quadros CCB, portanto tenho um contrato em comissão de serviço, que tem 4 anos de duração e, portanto, até à data, mesmo com a nova administração e com o novo presidente, não senti pressão nenhuma, nem houve nenhuma conversa sobre saídas ou continuidade e, portanto, estamos a continuar o trabalho diário que é natural numa instituição como o CCB. Relativamente à área do pensamento, senhora deputada, está enganada porque, de facto, a área do pensamento já existia antes da minha entrada. Devo-lhe dizer que também não gosto especialmente do nome, gostava até de outro tipo de nome para esta área, mas posso explicar muito rapidamente que a área do pensamento tem a ver com uma área criada sobre pensamento crítico, com ciclos de conferências, debates e uma programação paralela em torno, por exemplo, daquilo que não são exatamente espetáculos. Só para dar assim um exemplo muito rápido, nós podemos ter um espetáculo em cena que tem uma temática específica ou que tem um dramaturgo, enfim, que queremos homenagear e passamos filmes, fazemos debates em torno da obra daquele encenador ou daquele artista e, portanto, no fundo é programação paralela relativamente aos espetáculos e são ciclos de conferências. Também 2 exemplos muito rápidos. Nós temos um ciclo de conferências com o filósofo António Castro Queiro, que está a decorrer ao longo da temporada, por exemplo, faz parte do ciclo de pensamento, ou temos um ciclo de leitura, um clube de leitura com a Helena Vasconcelos, que também já tem muitos anos naquela casa, e isto são tudo trabalho na área do pensamento. Eu, pessoalmente, também não gosto muito, mas devo-lhe dizer, por exemplo, que o Teatro São Luís, a nova direção artística, tem uma área de pensamento neste momento, portanto, não é uma coisa só do CCB, enfim, acho que já expliquei subejamente o que é que isto quer dizer. Relativamente à felicidade, então,
há algumas questões relativamente aqui ao Felicidade que importa dizer também. O Felicidade é um projeto, como a senhora deputada disse, que vem da perspectiva de celebrarmos o Dia da Língua nos 50 anos, numa altura muito específica, que são os 50 anos do 25 de Abril, e daí o senhor, segundo sei, o senhor Ministro Pedro Adrão e Silva falou com a doutora Francisca, a quando da entrada dela, para que pudéssemos ter alguma atividade centrada nesta temática. E é assim que a Felicidade se inicia. Portanto, eu penso num programa. Como imaginam, eu tenho 4 meses para desenhar um programa, em cima da programação também que já estava no CCB, nos auditórios, e, portanto, já tínhamos uma série de programação, e, portanto, pensei também numa programação que pudesse ser mais aberta e fazer uma ocupação diferente também dos espaços daquela casa. E convidei vários curadores. Sobre a questão dos curadores, e aquilo que tem vindo a ser dito nos jornais e que é público, e sobre essa matéria é muito triste, na verdade, porque eu acho que a grande questão relativamente aos curadores, por um lado, é perceber a análise curricular de cada um deles, se eles tinham condições ou não para desenvolver este projeto. Isso, para mim, é a questão essencial. Uma questão era alguém dizer, ou um jornalista dizer, estas pessoas não têm currículo, nunca desenvolveram projetos nesta área, portanto, isto tem a ver, de facto, com conluios. Agora, nenhum deles, seguramente que os senhores deputados conhecem o currículo destas pessoas e essa acusação jamais poderá ser feita. Isso, para mim, é a questão essencial e central. Relativamente a termos relações mais próximas com alguns deles, é natural, quer dizer, todos nós temos relações de proximidade com pessoas com quem trabalhamos e o meio cultural não é assim tão vasto quanto se gostaria e, portanto, poderão haver relações privilegiadas com algumas dessas pessoas, mas, na verdade, muitas delas eu nem sequer nunca tinha trabalhado com elas e fiz convites pela primeira vez para integrarem este corpo de curadores, tendo em conta que era um programa muito abrangente e relacionado com variadíssimas áreas. E, portanto, era fundamental ter um corpo de curadores que eu tivesse a certeza que poderia levar a bom porto um projeto que se tinha que montar em 4 meses. Portanto, relativamente à Felicidade... Peço desculpa. Vai ter oportunidade de depois responder também aos outros grupos parlamentares, porque já também... Quer dizer, não excedeu tanto como estava, mas já tinha excedido em 30 segundos os 5 minutos. E vai ter mais oportunidades, porque o assunto é recorrente, vai ser abordado mais vezes. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor. Muito bom dia. Bom dia, Sra. Presidente, Dra. Aida Tavares. Bom dia. Em relação à sua contratação como diretora artística, portanto, do pensamento, da performance, artes performativas e de pensamento, disse, e muito bem, compreendo a sua posição de que não iria falar das circunstâncias da sua contratação, nem do percurso em relação à contratação, mas compreenderá que para nós, deputados, pelo menos para esta bancada, é precisamente o cerne da questão. Porque é precisamente a questão que o Dr. Elísio Sr. Moadiel alegou, nomeadamente, e que provocou o seu afastamento e a nomeação da sua sucessora. Aliás, o seu percurso em Lisboa é bastante conhecido, é normal, todos temos direito às nossas opiniões partidárias, mas ao seu alinhamento partidário, ao seu alinhamento cultural num determinado campo. Também há algumas coincidências, também em um lugar não foi nomeada por concurso, também no Teatro São Luís não foi, das 2 vezes em que o foi. Portanto, estou apenas a assinalar este facto. Também um dos concursos, aliás, que foi anulado, na qual o então presidente da EGEAC fazia parte do júri. Também houve problemas com pessoas que anteriormente estavam colocadas. Lisboa, também houve problemas com pessoas que anteriormente estavam colocadas nas instituições e faziam parte dos serviços. É normal, essas coisas acontecem, mas há aqui uma coincidência normal de percurso. Aconteceu com uma pessoa que em Lisboa ainda deve muito, e o São Luís ainda deve muito, com o antigo encarregado-geral do Teatro São Luís, o saudoso Manuel Castiço. Aconteceu depois no CCB com a doutora Paula Fonseca e a doutora Margarida Serrão.
para as quais foi promovido posteriormente um verdadeiro assassinato de caráter, para justificar determinadas posições do Conselho de Gestão, do Conselho de Administração, e, portanto, nós não podemos ignorar as circunstâncias da sua nomeação. Portanto, sem a querer prejudicar e sem a senhora se autoprejudicar, portanto, se pudesse alguma coisa, até para o esclarecimento público de o dizer, porque naturalmente estas matérias serão objeto de contraditório e de apreciação diferenciada, pois com certeza que a bancada do Partido Socialista achará tudo bem e tudo perfeito, à exceção das decisões que a senhora Ministra terá tomado. Por outro lado, também gostava de saber, também em relação ao próprio conteúdo do seu contrato. Tem ou não tem uma cláusula indemnizatória para o eventual término antecipado da sua comissão de serviço, embora tendo um lugar de origem na função pública. E, portanto, essa é uma matéria também que gostaríamos de saber, porque alegadamente terá uma cláusula indemnizatória. E depois, obviamente, não vamos entrar sobre critérios editoriais, nem sobre critérios e opções artísticas. É notório que o CCB está vocacionado para ter programação de qualidade a nível nacional, reconhecida a nível nacional e internacional, mas, ao que parece, por exemplo, e terá sido a opção, houve uma tentativa de redução do número anual de 2 óperas no CCB. Uma peça, gostaria também de saber qual foi a frequência e a afluência de uma peça que foi feita em produção com o Teatro do Bairro Alto, e, portanto, este salto do Teatro do Bairro Alto para o CCB, uma peça nomeadamente Se Não És Lésbica, Como É Que Te Chamas, portanto, a afluência desta peça, e, portanto, se foi muito participada. Por exemplo, as razões, porque é que o Belém Soundcheck foi marginalizado, e, portanto, algumas questões que são importantes. Mas, volto a dizer, em abril ou maio, ainda, o Dr. Elísio Samuel Vieira alega que em abril ou maio foi, na altura, presidente do CCB, foi confrontado com o antigo ministro Pedro Araújo e Silva com a sugestão de contratar a doutora Aida Tavares como diretora artística. Portanto, estas são questões que são muito recorrentes na comunicação social, não sou eu que estou a levantar aqui de novo, portanto, apenas estou a trazer aqui à colação. E, portanto, na medida do possível em que nos puder responder, agradecemos muito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra a doutora Aida Tavares. Faça favor. Desculpem. Relativamente à minha nomeação, aquilo que já disse, mantenho. E, portanto, não é sempre as nomeações, como sabe, não são sempre... Peço desculpa, é que eu agora enganei-me. É que já não é o método de resposta, peço desculpa. Portanto, vamos passar para o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Aida Tavares, agradecendo a sua presença aqui na Comissão. Não vale a pena estar a fazer aqui uma introdução ao tema, uma vez que já foi feita até com alguma extensão, a extensão necessária, para perceber do que é que estamos aqui a tratar. E, portanto, eu vou direta às perguntas que gostava que respondesse, para nos ajudar aqui a perceber alguns pormenores sobre esta matéria que presumo que saiba que vamos ter várias audições ainda com outras pessoas do CCB envolvidas em toda esta polémica e, portanto, é essencial que as suas respostas possam ser o mais claras e diretas possíveis. Portanto, face a esta situação, a doutora Francisca Carneiro Fernandes justificou a sua nomeação direta, sem concurso, porque era urgente que começasse a trabalhar. E eu mais facilmente compreenderia este argumento se não houvesse, naquele momento, uma diretora de artes performativas a trabalhar em funções. E, portanto, eu queria perceber se nos consegue explicar de onde é que vinha esta urgência, uma vez que havia outra pessoa num cargo que não era exatamente o seu, porque o seu foi quase criado exclusivamente para si, mas já havia alguém a desempenhar funções muito semelhantes. E, portanto, que urgência era esta, que mais valia urgente
é que a doutora Aida traria ou trouxe para o CCB. Depois, como também já aqui foi referido, a sua questão de apoio partidário poderia ser irrelevante, não fosse o caso de, depois de ter apoiado publicamente o Dr. António Costa quando se candidatava a Presidente da Câmara de Lisboa, num momento em que António Costa é Primeiro-Ministro, o então Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, terá sugerido o seu nome por 2 vezes para que fosse trabalhar no CCB. E eu, quanto a esta questão, gostava de saber se nos pudesse explicar porquê esta necessidade do então Ministro com dois presidentes do CCB diferentes, mas em 2 momentos diferentes, sugerir sempre o seu nome. Da primeira vez não foi aceito pelo então Presidente do CCB e na segunda vez, ao que parece, e tudo leva a crer que terá sido aceito. E, portanto, queria perceber se tem alguma ligação especial com o Dr. Pedro Adão e Silva, se trabalhou com ele em algum momento do seu percurso profissional, para tentarmos aqui perceber o que é que justifica esta, não lhe quero chamar obsessão, mas esta escolha em 2 momentos diferentes, sempre pela doutora Aida. Relativamente à agora ex-presidente do CCB, queria perceber se já tinha trabalhado com ela e, uma vez que a sua nomeação levou a que outras pessoas fossem afastadas, nomeadamente a doutora Paula Fonseca, que, no entanto, continuou a trabalhar ainda no CCB durante alguns meses. Queria perceber como é que era a sua relação profissional com a doutora Paula Fonseca, se o trabalho, ou seja, se as funções de cada uma se cruzavam em determinado momento, se eram coisas completamente à parte. Pronto, para perceber aqui mais ou menos a relação profissional que existiu durante os meses em que a doutora Paula Tavares se manteve. E relativamente ao Festival Felicidade, que também aqui já se falou, foi um festival que decorreu durante 2 dias, custou 450 mil euros e teve uma assistência de 22 mil pessoas, segundo dados que nos foram dados pela Ministra da Cultura. Queria que justificasse, ou melhor, pergunto-lhe diretamente, justifica-se 450 mil euros para 22 mil pessoas? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde. Bom dia à doutora Aida Tavares, aos senhores deputados. Eu, apesar de ter ficado parada atrás de um grande acidente, consegui ouvir através do canal Parlamento as intervenções dos senhores deputados e por isso é que farei algumas referências diretas também ao que já foi dito. Doutora Aida Tavares, agradecer naturalmente estar aqui e dizer também que é com alguma surpresa que eu vi que a primeira intervenção por parte do Partido Requerente da Iniciativa Liberal faz de um conjunto de insinuações facto e parece-me que isso é problemático. Acho que pelo menos era necessário as questões serem colocadas de forma mais aberta, porque nós não nos esquecemos do essencial que nos traz esta audição, embora eu agradeça naturalmente a presença da doutora Aida Tavares. É que aquilo que nos traz aqui foi uma exoneração decidida pelo Governo, pela Sra. Ministra da Cultura, que parece não conseguir justificar com qualquer fundamento político ou sobre uma suposta nova orientação para o CCB essa necessidade de mudança. Essa suposta necessidade de mudança, essa exoneração, vem, aliás, na senda de um conjunto de exonerações. Esse conjunto de exonerações são, obviamente, e notoriamente, substituições de pessoas que, independentemente do lastro que deixem positivo no CCB, reconhecido internacionalmente, nacionalmente, pelo setor, pela Comissão de Trabalhadores, enfim, é amplamente, a senhora deputada Patrícia Silvares dizia que era amplamente conhecida a polémica. Enfim, nós entendemos também é amplamente conhecida o sentimento de crítica e o sentimento de crítica ao Governo pelo afastamento da doutora Francisca Carneiro. Entendemos também amplamente conhecido, para além das polémicas que se quis criar, o sentimento de que o CCB estava, obviamente, num rumo interessante, com uma alteração de programação interessante e, aliás, a reação à saída da doutora Francisca Carneiro é também um testamento do seu próprio trabalho e do empenho com que desempenhou a direção artística, porque, naturalmente, a boa avaliação do trabalho da doutora Francisca Carneiro e a onda de solidariedade muito atípica que gerou é também um testamento do trabalho que fez e, portanto, eu diria mesmo da boa decisão
que também não vi aqui ainda ser contestada, da boa decisão de criar uma direção artística. Eu talvez começasse por aí. Em primeiro lugar, não nos desviamos de porque que aqui estamos, e estamos aqui porque a Sra. Ministra faz uma exoneração numa senda de exonerações que depois vem dizer acabaram comigo os compadrios, os cunhas, etc., num ato de profunda hipocrisia política, como já compreendemos, todas as exonerações que este Governo na área cultural levou a cabo foram naturalmente para substituir por pessoas como, não sei como é que a senhora deputada Patrícia Gil Vaz colocou, amizades de longa data, proximidades, não sei. Eu não vou repetir esse tipo de expressões, mas é evidente que as pessoas que ocuparam, entretanto, novas posições, independentemente da competência ou do currículo que tenham para as exercer, foram substituições por pessoas próximas do partido que suporta hoje o Governo. E, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, lembrarmos porque é que aqui estamos e não fazer de insinuação também facto. Procurou-se aqui trazer para facto também a ideia de que o anterior ministro, Pedro Adão e Silva, terá pressionado no sentido de se contratar, enfim, li as mesmas notícias, a doutora Aida Tavares ou qualquer outra pessoa. Eu, na verdade, gostava de mudar esta perspectiva, porque isso é uma insinuação, à qual a doutora Aida Tavares, naturalmente, não pode responder em causa própria sobre a sua nomeação. Aquilo que para nós é um facto é que é natural que um Ministro da Cultura possa ter opinião, aliás, eu diria mesmo, podemos ter saudades do Ministério da Cultura, que tem uma opinião, uma perspectiva de como é que devem ser geridas as instituições culturais. Portanto, imagine, se o Ministro Pedro Adão e Silva, que teremos a oportunidade de ouvir, entende que para a nova gestão do CCB, para a nova programação e para a nova visão do CCB, instituição cultural fundamental do país, deve existir uma direção artística, nós entendemos, o Sr. Deputado pode discordar, nós entendemos que essa é uma sugestão ou uma opinião importante e que o Ministério tem e pode ter a opinião e a obrigação de ter uma visão para o setor que inclua, por exemplo, a ideia de ter uma direção artística. Portanto, algumas perguntas, se a doutora me permitir. Em primeiro lugar, eu creio que não teve a oportunidade ainda de esclarecer se existia uma direção artística antes. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz, por exemplo, dizia mas já estavam duas diretoras artísticas. Não estavam duas diretoras artísticas, tanto quanto conhecemos, portanto, dar-lhe a oportunidade de esclarecer. Porquê uma direção artística? Porquê que é importante... Porque para focar de forma mais estratégica a programação foi importante uma direção artística? Havia ou não existia à data outras pessoas que acumulavam essa função? Essa não é a ideia que nós temos, essa não é a informação que nós temos da orgânica e de funcionamento do que se passava, pelo contrário, que as duas pessoas em causa não ocupavam o mesmo tipo de funções. Em segundo lugar, também não permitir aqui, doutora, que fique uma insinuação em facto sobre a necessidade ou querer criar aqui alguma cortina de que era necessário um concurso quando ele não existiu, porque a doutora aqui também pode, apesar de ser desagradável fazê-lo em causa própria, tem toda a legitimidade para também explicar aos senhores deputados que não era necessário o concurso naturalmente, que a sua contratação foi feita de forma perfeitamente, Sr. Presidente, vou terminar, o tempo escapou-me um bocadinho, mas enfim, deixar-lhe também naturalmente essa pergunta sobre a questão do seu concurso, perguntar-lhe também sobre o timing, que vi aqui que foi muito questionado, portanto, da nomeação, da necessidade de uma direção artística, porque é que foi feita com alguma urgência, e deixar uma última pergunta, uma última questão que também não queria deixar. Sobre o Festival Felicidade, também gostava de dar a oportunidade à doutora Aida Tavares que pudesse explicar aos senhores deputados que fazer uma conferência sobre uma temática, como é que foi? Uma muito temática obrigada, Sr. LGBT Deputado. ou outra, não são enviesamentos culturais e ideológicos. Muito obrigada. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz pede a palavra para que efeito? Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. É para solicitar que fique em ata bem explícito que em momento algum fiz qualquer tipo de insinuações. Ao longo da minha intervenção mencionei várias vezes alegados factos, ao que tudo indica, e mencionei especificamente que tudo aquilo que estava a dizer era baseado com notícias e por isso mesmo é que era importante esclarecer aquilo que eu estava a perguntar. Portanto, não me revejo naquilo que a senhora deputada acabou de referir que estava a fazer insinuações e eu limitei-me a cumprir o meu dever, que é fazer questões tendo em conta as polémicas que existiu e com as notícias que têm vindo ao público e fiz as questões que tinha que fazer, se incomodou alguns. Muito obrigada, senhora deputada. Em nome...
Faça favor. Senhora Presidente, é apenas para dizer uma interpelação em jeito de protesto, mas usando esta figura regimental e sendo muito breve para não perturbar os trabalhos, de que aquilo que a deputada Maria Begonha, peço desculpa, Maria, aquilo que a deputada Maria Begonha alega como de prerrogativa e direito natural do Sr. Ministro da Cultura do Partido Socialista, do 23º Governo Constitucional, é exatamente o mesmo que reivindicamos para o 24º Governo Constitucional e para a Sra. Ministra da Cultura. A senhora não gosta da Ministra da Cultura. Eu também não gosto do anterior Ministro da Cultura. Senhores deputados, é uma questão de gosto. E não estou aqui a discutir gostos. Não senhores estamos a discutir deputados, gostos. pois não vão discutir mesmo por causa gostos. de gostos pessoais, eu Senhor mostrava-lhe deputados, alguma. Senhor deputado Carlos Reis, Senhor deputado Carlos Reis, Senhor deputado Carlos Reis, eu vou interromper a sessão. Obrigado. E depois continuamos, não sei até quando. Portanto, vamos lá, desculpem lá, desculpem, senhora deputada Mara Lagriminha, vamos ver se nos entendemos. Cada deputado, cada grupo parlamentar tem o seu tempo de palavra, diz o que quiser e o que muito bem lhe apetecer. A doutora Aida Tavares responde àquilo que lhe é perguntado, aquilo com que ela entender e o que ela quiser. Não é obrigada a responder a tudo, responde ao que muito bem entender e ao que quiser. Em relação ao conteúdo das intervenções, o julgamento é feito por quem nos ouve. Cada um dirá de sua justiça aquilo que me bem entender. Não vou permitir, a partir de agora, que haja interpelações à mesa, que usem a figura de interpelação à mesa para discutirem uns com os outros. Não dou. Portanto, de futuro, se houver uma interpelação à mesa, é sobre a condução dos trabalhos e não sobre matérias que estão a ser discutidas. E não há, e agradeço que não haja, embora os apartes sejam regimentais, mas que sejam feitos com contenção para que não perturbem o orador que está no uso da palavra. Dito isto, vamos continuar e espero que não haja problemas por não atrasarmos, até porque temos pessoas à espera. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar a doutora Aida Tavares. Nós fomos arrastados para esta longa lista de audições que até certo ponto são desnecessárias, porque a única coisa que existiu foi, por parte da oposição, uma contestação ou uma dúvida, que eu acho que é legítima, sobre um conjunto de desonerações, e acho que é bastante normal, aliás, que quando há alterações do governo, se há exonerações que parecem não ser justificadas ou corresponderem a um padrão que a oposição as questione, mas, pelos vistos, há aqui uma maioria que não se sente muito confortável com isso e, portanto, fez questão de nos arrastar e arrastar outras pessoas para um conjunto de processos de intenção até que eu lamento. E, portanto, queria dar essa nota. Em segundo lugar, também não estamos aqui para discutir a política cultural do CCB. Eu acho engraçado que haja quem queira criticar o governo por tentar influenciar a política cultural do CCB, mas que venha ou entenda que o Parlamento deve ter alguma coisa a dizer sobre a política de gosto que determina ou orienta a política cultural do CCB. E, portanto, se o Governo não tem e não deve terminar e deve dar autonomia dentro de determinadas prerrogativas, deve dar autonomia à direção do CCB para determinar a sua própria programação e política cultural, certamente não caberá ao Parlamento vir fazer críticas que são críticas do ponto de vista de gosto e mais nada. Sim, Sr. Deputado, é para si. E, portanto, vir aqui discutir um ou outro espetáculo parece-me ridículo. É ridículo e absurdo do ponto de vista do trabalho de um parlamentar que um deputado, diante de uma diretora, de uma programadora, de uma direção artística, queira questionar a realização de um espetáculo. Acho que é, aliás, bom, eu não vou qualificar o que eu entendo desse tipo de atitude. E, portanto, não me interessa essas questões, nem
o conteúdo da programação do CCB, interessa-me as questões que foram levantadas relativamente ao tipo de contrato que a doutora Aida Tavares tem com o CCB, é uma comissão de serviço, portanto pergunto-lhe se é normal neste tipo de funções esta figura da comissão de serviço, ou se é mais frequente um concurso, ou se os concursos não pressupõem vínculos a tempo indeterminado, ou portanto se os concursos não são mais frequentes nos casos em que há uma integração no quadro da instituição, enquanto que as comissões de serviço e as nomeações são mais frequentes nos casos em que há projetos com prazos determinados. No caso, disse há pouco que o seu é 4 anos e, portanto, era a primeira pergunta que lhe queria fazer. A segunda pergunta é como é que era feita a programação da Fundação antes da sua entrada e também como é que eram repartidas as várias funções. Foi aqui alegado que a entrada da doutora Aida Tavares prejudicou de alguma forma a existência de outras direções, do trabalho ou as funções de outros diretores. Pergunto-lhe como é que essa distribuição passou a ser feita e como é que era feita antes. Gostava também de lhe pedir, dentro dos números que tiver disponíveis, a evolução da frequência do CCB e do público do CCB, que avaliação é que fazem em relação aos objetivos que tinham assumido e julgo que eram democratizar, digamos assim, ampliar o tipo de público que frequenta o CCB, se acham que cumpriram esses objetivos a que se tinham proposto e, portanto, qual é o impacto dessa programação que foi escolhida. E que tinha uma última pergunta que tem a ver com o ambiente laboral no CCB e explico. Nós tivemos acesso a uma carta que foi dirigida à Ministra Dalila Rodrigues de um conjunto de trabalhadores que faz um conjunto de alegações sobre a ex-diretora Paula Fonseca por desconsideração, bullying, assédio moral, um conjunto, nepotismo, contratação de familiares e amigos, ou seja, dão nota de um grande desconforto que existia do ponto de vista laboral no CCB na direção anterior. Eu pergunto-lhe, dentro daquilo que entender dizer, naturalmente, se notou ou verificou este desconforto relativamente à direção anterior ou algum desconforto em relação à atual direção do CCB. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Aida Tavares. Eu vou ser muito sintético, temos muitas audições e, na verdade, as minhas perguntas sobrepõem-se bastante com as que já foram colocadas, o que reforça também a importância de serem respondidas e começo, se calhar, com uma nota prévia também relativa à razão inicial pela qual aqui estamos, que é uma política de demissões da atual Ministra da Cultura, de demissões com um objetivo muito claro, que é de colocar pessoas da sua confiança. Portanto, é quase irónico quando ouvimos aqui neste Parlamento a Sra. Ministra falar de lobbies, umas palavras muito fortes, de colocar pessoas de confiança, quase um exercício de projeção em relação àquilo que tem sido a sua atuação desde o primeiríssimo dia à frente deste Ministério. Mas as perguntas, então, que eu queria fazer, muito rápida e diretamente, são a primeira em relação ao ambiente laboral que encontrou quando chegou ao CCB. Há vários relatos sobre esse ambiente laboral, mas ninguém melhor que a doutora Aida Tavares, que encontrou in loco esse ambiente para nos falar sobre ele, e também sobre as suas funções ao nível da programação. Como é que era então feita a programação antes da sua entrada? Se tem conhecimento se Paula Fonseca ou outra pessoa tinha funções de programação das artes performativas e pensamento, portanto, as suas áreas, e se tinha formação e experiência para tal, e se sim, se há ou não alguma sobreposição com aquilo que foram as suas funções desde que tomou posse. Se está, neste momento, a prestar algumas funções de programação no CCB, ou se toda esta polémica a afastou daquilo que devia ser a sua atividade principal, se nota isso, se há alguma alteração em relação àquilo que deveria estar a fazer e, eventualmente, não está a fazer, e
no fundo, se sente que tem as condições, se sente bem-vinda na instituição, com tudo o que tem acontecido nos últimos meses. Portanto, no fundo, se tem as condições para fazer o trabalho para o qual está a ser remunerada para o fazer. Já disse aqui também, e já foi questionado por outros grupos parlamentares, que está em prestação de serviços. Eu não sei se dá a resposta, mas se acha que está prevista a sua continuidade ou se prevê o final do contrato, ou o final da comissão de serviço, no término atual, que julgo que é de 4 anos, se não estou em erro. Sobre o Festival Felicidade não tenho muito a acrescentar, já deu uma curta explicação em relação ao mesmo, como surgiu, quando surgiu. No fundo, acho que já respondeu indiretamente se é para continuar ou se foi um evento único dedicado ou no quadro dos 50 anos do 25 de Abril. E, por fim, está assumindo que continua, e quero assumir que sim, com um trabalho de programação no CCB e que lhe queria dar um novo rumo no que diz respeito à programação. No fundo, se nos pode falar um bocadinho de que rumo é esse, se acha que está a conseguir deixar a sua marca e se acha que há realmente uma transformação, tanto nas métricas de público que assiste, como também, portanto, de quantidade, como nas métricas de qualidade. Portanto, se está a haver uma evolução, uma alteração e certamente uma melhoria, que é o que nós todos aqui queremos certamente, no que diz respeito ao conteúdo e à oferta cultural do CCB. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, passamos então às respostas. E tem a palavra a doutora Aida Tavares para responder ao conjunto de perguntas que foram formuladas. Faça favor. Tenho 15 minutos, não é, Sra. Presidente? 15 minutos. Muito obrigada, Srs. Deputados. O cronómetro. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Vou tentar responder a todas, naturalmente, mas dentro do tempo que tenho. Então, vamos começar. Há várias questões que se prendem, várias questões que foram colocadas e que se prendem com duas diretoras artísticas que existiam no CCB, a reestruturação, porque é que se fez esta reestruturação e as duas pessoas que saíram. E sobre esta matéria eu passo a explicar o seguinte. Nós lemos todas as notícias, mas as notícias às vezes não dizem só verdades, dizem também muitas mentiras, e claramente, este artigo da Sábado é uma mentira. Ou seja, não existiam, a primeira vez que há uma direção artística no CCB é agora com a minha nomeação. As duas pessoas a que se refere esse artigo que saíram, uma delas era a diretora das artes performativas e outra era coordenadora de operações, isto quer dizer, na prática, que coordenava a direção de cena e a área da produção. Portanto, estas duas pessoas nunca tiveram, nos seus contratos, como é óbvio, funções de programação. E aqui já é a resposta às várias questões que colocaram sobre esta matéria da reestruturação. O que aconteceu com a entrada da doutora Francisca é que foi importante determinar, digamos assim, uma nova reestruturação, até por via também de um tempo da reintegração do museu e, portanto, criaram-se duas unidades orgânicas. Essa criação das unidades orgânicas com duas diretoras artísticas, uma para as artes performativas, que não existia, volto a dizer, e uma para o museu. Depois, o trabalho nesta área, junto à direção artística, o cargo, em vez de ser diretora das artes performativas, passou a ser uma coordenadora executiva. No fundo, um diretor executivo, como existe em muitos teatros, não é? Há um diretor artístico e um diretor executivo. E, portanto, foi esta estrutura que foi pensada ser posta em prática. No momento em que eu entro, uma vez que ia ser feita esta reestruturação, foi proposta à doutora Paula Fonseca, portanto, esta ideia de que enfim, falou-se na saída atribulada e que tinham sido postas na rua, não é verdade. A doutora Paula Fonseca foi-lhe proposto que assumisse este cargo dentro da nova reestruturação. Foi proposto por mim, numa reunião, à doutora Paula Fonseca, em função da reestruturação, era ela que ia para este cargo. Portanto, no fundo, era um cargo muito semelhante àquilo que ela tinha, porque ela não tinha funções de programação. Portanto, o que a doutora Paula Fonseca fazia era coordenação de programação com os programadores, não é? E fazia toda a parte executiva que iria fazer, ou seja, toda a parte de orçamentos, contratação pública, gestão de recursos humanos, é disto que se trata. Pronto. E a doutora Paula Fonseca, a seguir a falar comigo sobre isto, meteu baixa durante um período e, quando voltou, quis negociar a sua saída. Foi a doutora Paula Fonseca que decidiu sair. Portanto, não foi posta na rua.
Isto é a primeira questão relativamente à doutora Paula Fonseca. Foi nomeado para esse cargo a seguir a doutora Cláudia Belchior, que é um quadro muito antigo no Centro Cultural de Belém, está no Centro Cultural de Belém, apesar de ter saído várias vezes, nomeadamente para a presidência, para a administradora do Teatro Nacional, Dona Maria, é proposto à doutora Cláudia Belchior que fique com este cargo. Portanto, neste momento, a doutora Cláudia Belchior está neste cargo, na coordenação executiva, e é com ela, e para que seja bastante clara esta reestruturação, e é com a doutora Cláudia Belchior e comigo que é proposta depois a reestruturação mais fina, digamos assim, de toda a unidade orgânica das artes performativas. E quando é feita esta reestruturação, que no fundo só agora é que finalizamos, porque só agora em janeiro também é que a direção de cena e a direção de produção vão ter responsáveis dentro de cada uma das áreas, quando nós fazemos esta reestruturação, com uma pessoa, nomeadamente da casa, que conhece muitíssimo bem a estrutura, não é? Era um quadro da casa há 20 e muitos anos, portanto, eu não cheguei e não mudei tudo sem ter alguém com uma visão para aquela casa e que conhecesse muitíssimo bem a estrutura. Foi assim que foi feito. E, portanto, o que é que acontece nesta reestruturação das áreas todas? A doutora Margarida Serrão, que tinha uma posição intermédia, digamos, era uma chefia intermédia, era coordenadora operacional e, portanto, coordenava a direção de cena e a direção de produção e que, portanto, reportavam à coordenadora executiva. E o que nós considerámos na altura é que não fazia sentido haver esta chefia intermédia e que faz muito mais sentido, como na maior parte dos teatros, uma direção de produção e uma direção de cena reportarem diretamente ao diretor executivo, é uma coisa normal e natural. E, portanto, foi isso que foi visto. Que aquele quadro, que aquele posto não fazia sentido e, na altura, sei que a doutora Francisca Carneiro Fernandes tentou, dentro da própria Fundação, encontrar uma outra solução, isso eu já não sei responder, como é óbvio, mas a reestruturação dá-se neste quadro. A Paula Fonseca saiu, nunca teve funções na área artística e a doutora Margarida, de facto, houve uma extinção do posto de trabalho. É disto que se trata relativamente à reestruturação. Quando esta reestruturação, devo dizer, é uma reestruturação intensa, esta área tem 52 trabalhadores, portanto, digamos que é um grupo bastante substancial no quadro da própria Fundação e já agora colocava aqui esta questão também com a questão do ambiente laboral, enfim, porque como é público, foi público estes comunicados da Comissão de Trabalhadores. De facto, quando eu cheguei ao CCB, portanto, aquilo que é público, a Comissão de Trabalhadores também se virá a sentar aqui, provavelmente, e poderá responder sobre essa matéria. Sim, o ambiente laboral era bastante difícil. Eu acho que aquela equipa estava bastante desmotivada, porque, na verdade, em termos de direção, eu acho que o que acontecia também era muito pouco uma partilha e uma construção de um projeto artístico sem ter essa relação e essa participação da equipa, que a mim me parece fundamental. Não consigo sequer perceber como é que se trabalha para um projeto forte artisticamente sem ter, de facto, esta relação com as equipas e que, de facto, não existia. E, portanto, é claro em tudo aquilo que é dito pela Comissão de Trabalhadores, e sim, eu senti isso também no dia-a-dia. Esta relação tem vindo a crescer e a ser melhorada, naturalmente. A própria reestruturação teve em conta também aquilo que os próprios trabalhadores consideravam que era importante para o seu trabalho, para uma relação mais escorreita, digamos assim, até com as hierarquias, e um trabalho de maior ligação. E sobre isto é o que se me apraz dizer. Relativamente como é que no meio disto tudo funcionava a programação, portanto, o CCB tem a Fábrica das Artes, que é uma área de programação para a infância e a juventude, que tem uma coordenadora que faz a sua programação, e depois tinha 2 programadores que faziam a restante programação, um claramente para a música erudita e para a música clássica, e o outro que programava as restantes áreas. E, portanto, era uma gestão um pouco, digamos, não quero que me percebam mal, mas era uma gestão sem nenhuma estratégia, digamos assim, ou seja, e todos os diretores artísticos trabalham também com programadores e muitas vezes com comissários, mas aquilo que foi entendido na altura com a entrada da doutora Francisca é que era importante trabalhar numa estratégia de programação que consolidasse uma série de áreas de trabalho, de ideias, junto do Conselho de Administração, naturalmente, e eu acho que aqui é muito importante também esta questão.
quando é desenhada uma estratégia para uma instituição, eu já tive em várias, há uma estratégia relativamente à programação, àquilo que quer que seja, os diretores artísticos o que fazem é, no fundo, trabalhar em função dessa estratégia que emana, digamos, do Conselho de Administração ou da tutela, ou que seja o que for, e transformar isso em programação. Na verdade, eu acho que isto também é uma ideia que importa também referir aqui. E, portanto, na verdade, era assim que funcionava. E, portanto, daí a importância, pelos vistos, na altura, desta direção artística, à par também da direção artística do próprio museu. Relativamente aqui a algumas questões que foram colocadas ainda sobre a minha nomeação, a relação com o ex-ministro Pedro Adão e Silva, a sugestão do meu nome, como os senhores deputados devem imaginar, eu não faço ideia, nem devo falar se houve sugestão, se não houve sugestão entre o Dr. Pedro Adão e Silva e o Dr. Elísio, quer dizer, isso é uma relação que eu desconheço, não posso falar sobre isso. O que eu posso dizer é que eu, de facto, não conhecia o Dr. Pedro Adão e Silva. Conheci-o quando ele foi ministro, porque fez várias visitas ao Teatro São Luís, onde eu era diretora artística na altura, e foi aí que tive um conhecimento, na verdade, do Sr. Ministro da Cultura. E, portanto, sobre esta matéria, lamento, mas não posso falar mais sobre isso. Dizer aqui ao Sr. Deputado do PSD que a questão das óperas, nós até vamos ter mais óperas este ano numa relação com o Teatro Nacional de São Carlos. Passámos a ter, em vez de uma ópera, vamos passar a ter duas. Mas, de facto, eu não me quero, enfim, falar aqui sobre política de gosto ou de opções concretas sobre programação. Acho que, de facto, não é esse o papel dos políticos e, portanto, não vou debruçar-me sobre essa matéria. Se há ou não, se eu me sinto bem, sinto-me muito bem, não há nenhuma questão, não sofri nenhum tipo de pressão política, como poderia ser de esperar, de todo, não tenho tido, de facto, essa relação. Tenho imensa vontade de continuar a trabalhar, não há questão nenhuma sobre essa matéria. E tenho-me sentido bem e tenho, apesar desta turbulência toda que o Centro Cultural tem estado sujeito e que eu também tenho estado sujeita, naturalmente, às vezes o foco é mais difícil, estamos bastante dispersos, mas continuo a reconhecer que é um projeto importantíssimo para a cidade, para o país e também no plano internacional. E aí queria dizer, a propósito também da questão que o Sr. Deputado do LIVRE colocou, que há algumas áreas, de facto, e há pilares estratégicos sobre os quais nós estamos a trabalhar na programação. Também agora temos uma nova administração e, portanto, há um trabalho também a fazer com o novo presidente do Centro Cultural de Belém, mas aquilo que eu acredito é que, de facto, a Fundação Centro Cultural de Belém é uma casa fundamental para a criação artística, para uma relação nacional e para ser um centro, digamos assim, um centro do centro em termos de programação e de criação artística, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e um dos pilares também desse trabalho é também essa relação internacional que não existia, de facto, no Centro Cultural de Belém, e que eu acho e que achamos que é muito importante esse trabalho ser desenvolvido. Relativamente à questão do concurso, só assim, enfim, dizer o que é óbvio, que me parece óbvio, os concursos não são obrigatórios por lei, não é? Essa é uma questão. E há alguns teatros que fazem concursos e há outros teatros que não fazem concursos. Eu fui nomeada diretamente no Teatro São Luís, mas, por exemplo, o atual diretor artístico do Teatro São Luís também foi nomeado. Pronto, portanto, não houve concurso, ou seja, há situações em que há concurso e há situações em que não há concurso, e isso que seja claro, e sobre essa matéria não poderei dizer muito mais. Bom, o meu tempo acho que respondi ao essencial, queria só aproveitar também aqui esta oportunidade para relevar dois aspectos deste último ano. E sobre isso, relativamente aos números do último ano, ainda não estão números fechados, ainda não são públicos. Tudo indica que vamos ter bons resultados, mas não há dados ainda que eu possa falar aqui nesta Comissão Parlamentar. Mas queria aproveitar a oportunidade para falar sobre estes dois aspectos. Eu aceitei este convite porque considerei que tinha qualificações e experiência para o fazer. Jamais na minha vida profissional aceitei qualquer cargo para o qual não tivesse capacidade ou não sentisse que tinha capacidade para o desempenhar. Aceitei-o também, claro, porque foi a doutora Francisca Carneiro Fernandes que me fez o convite na altura
E, como é reconhecido por todos, e desse ponto de vista não há nada na comunicação social que tenha denegrido, de facto, o trajeto da doutora Francisca Carneiro Fernandes, e ainda bem, porque tem de facto um brilhante percurso, e com quem tinha naturalmente um alinhamento relativamente àquilo que devia ser a Fundação, um CCB forte, com um projeto artístico que refletisse a sua importância, tal como disse, numa escala nacional e internacional. E ainda relevar uma questão aqui que me parece fundamental e muitas vezes é fulcral, tem sido fulcral neste processo todo, que são os trabalhadores do CCB. Eu queria relevar a forma como fui recebida pela equipa do CCB. Jamais considerei possível uma tal abertura, uma dedicação, um empenho e uma capacidade de encarar a mudança de forma mais positiva que esta equipa. E eu sim, quando entrei, naturalmente representava essa mudança, fosse boa ou fosse má, era uma mudança e muitas vezes essas mudanças são difíceis em instituições com aquela dimensão. Estamos perante uma equipa de uma qualidade humana notável, de uma qualidade técnica ímpar, na forma como se entrega a cada projeto, e não existe qualquer diferença entre o que são os espetáculos e o que são os eventos, porque isso também é muito importante nós dizermos que nos auditórios, no módulo 2, onde são os auditórios das artes formativas, há muitos eventos, e muito bem, porque são um encampo financeiro fundamental para a saúde orçamental da Fundação, e também é esta equipa que faz, para além dos espetáculos que são públicos, também todos esses eventos comerciais que acontecem na Fundação. E é muito gratificante constatar que estes colaboradores, muitos deles que acompanham o CCB desde a sua fundação, se dedicam a qualquer projeto como se fosse o primeiro. O CCB existe fundamentalmente em cada um deles. Eu quero lhes agradecer publicamente e acho que é um momento importante também para dar esta nota junto dos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado. O Sr. Deputado Alexandre Poço pede a palavra para uma interpelação à mesa. Mas que seja mesmo interpelação à mesa, se faz favor. Faça favor. Então, Sra. Presidente, antes de mais, bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Naturalmente que agradecemos os esclarecimentos que a doutora Aida Tavares aqui prestou e a forma atenta e cuidada como procurou responder às questões dos diferentes grupos parlamentares. Mas houve uma questão que o meu grupo parlamentar lhe colocou e que não teve resposta, e que é a seguinte. É uma pergunta relativa ao facto de se, no seu contrato de nomeação para as funções que tem atualmente no CCB, se existe ou não uma cláusula indenizatória em caso de saída antecipada, apesar de, como é público, ter o seu lugar de origem na Câmara Municipal de Lisboa. Provavelmente por ter tido muitas questões, provavelmente por ter tido várias questões, não há de ter passado esta, mas queríamos naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar a possibilidade de poder responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não se trata propriamente de uma interpelação à mesa, mais uma vez. Trata-se sim de fazer novamente, ou chamar uma atenção para uma pergunta que já terá sido feita e que não foi respondida. Sr. Deputado, como sabe, seja quem for que está aqui à minha direita, seja o Ministro, seja a Ministra, seja qualquer outra entidade, responde àquilo que muito bem entender. Ou seja, eu, enquanto Presidente da Comissão, não interfiro no conteúdo das intervenções, nem das deputadas, nem dos deputados, e também não em relação a quem quer que seja. Nunca chamei a atenção de nenhum ministro, nem de nenhuma ministra, olha, que não respondeu a esta pergunta ou àquela, porque acho que isso é... cada um faz a gestão do seu tempo e, em relação ao conteúdo, é a liberdade de expressão de cada um. Portanto, também disse à doutora Aida Tavares que iria responder às perguntas dos senhoras e dos senhores deputados, aquelas que quisesse e se sentisse que era importante responder. Portanto, pergunto se quer responder a esta pergunta. Não, acho que é um contrato. A minha comissão de serviço é igual à comissão de serviço da outra diretora artística. Temos contratos de comissão de serviço semelhantes às duas diretoras artísticas. Pronto. Muito obrigada, Sra. Doutora Aida Tavares, pela sua presença. Muito obrigada a todos. E pelos esclarecimentos que deu. E felicidades.